pessoal, daqui a pouco nós vamos começar nossa live. Tá aguardando aqui a Deusa Oliver para nós começar, tá bem? Sebastiana, boa tarde. Ana Paula, boa tarde. Em alguns instantes nós vamos começar a nossa live. É porque eu tô falando muito meio baixo, mas vai dar certo. Então, nossa live de hoje é falando sobre trauma na infância. Eu estou aguardando aqui a Deusa Oliveira, que vamos começar em alguns instantes. Vamos começar nossa live, esperando aqui a Deusa Oliver, da Angola. Duda, Maria Luísa, Samuel Alencar, boa tarde. Pois é, Duda, nós estamos esperando os pessoal chegar. Vamos começar nossa live. Olá!
Ah, vamos que vamos. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô bem, desculpa o atraso. Tem nada não. Eita, ela tá elegante, muito chique. Obrigada. Aí, cabelo Obrigada. cacheado. Assim mesmo. Elegante. Chique, chique, parabéns. Obrigada por parar. Então, Sim. como é que estão aqui as coisas? Tem já pessoal chegando, nem por isso. Então, as pessoas estão chegando, aguardando aqui pra gente começar, tá bem? Boa, tá bom. Tá toda chique, parabéns. Obrigada. Eita. Boa. Olá. Pois. Gente, Boa noite. a doutora Tuane vai participar na outra live. Uau, que bom, que bom. Estão perguntando Bom. por ela aí. Uhum. Aí vai ser na outra E ela live. já recebeu o convite? Já fez uma live já mais eu, ela dos live. Ok, ok. Então, Deus Olívio, você pode se apresentar falando sobre você, falando do seu livro, tá bem? Para nós poder Uhum. entrar na live, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, olá Angola, olá Brasil. O meu nome é Delza Oliver, eu sou escritora, tenho mais de 6 obras publicadas que falam maioritariamente sobre saúde mental. Falam sobre saúde mental porque eu estou a concluir a minha formação em psicologia clínica e vivo em torno disso, de criar projetos voltados à saúde mental. Publiquei recentemente um livro denominado Epifania, Eu Morri para Poder Viver, que fala sobre as formas de abuso, fala sobre abuso sexual, fala sobre abuso psicológico, fala sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos amorosos e relacionamentos familiares também. Então, nós trazemos tudo isso aí no livro e é isso, né? Estou aqui para servir a comunidade. Então, a Deus Olívia é uma escritora muito top, muito inteligente. Então, estou aprendendo muito com ela e vocês vão aprender muito com a participação dela nessa live. E a próxima live vai ser no Instagram dela, tá Certo, bom? certo. Aí você pode convidar os participantes aí do seu país, tá bem? Certo. E vamos Tá falar, bom, tá bom. e vamos falar sobre o trauma infantil, né? Vamos, vamos, vamos. Eu acho que o Jonatas também podia se apresentar para os meus seguidores. Isso. Então, assim, vamos falar sobre o abuso físico, abuso sexual, Ok. a violência doméstica também em casa, a perda Uhum, de cuidadores em casa uhum. também, ambiente estável da pessoa e humilhação e bullying, tá bem? Certo. Qual o tema sugerido que você quer abordar aí primeiramente? Acho que nós começávamos pelo conceito de trauma, mas eu preferia que o Jonatas fizesse uma pequena apresentação de si antes, por causa Isso, do pessoal novo que aí está. E depois passávamos para o conceito de trauma em si, o que são isso, traumas. Yeah. também. E Boa. assim, os traumas infantis são experiência dolorosa na infância, tipo, tem integridade física, integridade mental da criança. Isso vem do longo da barriga, Uhum, pela fala do pai, pela fala da mãe, pela briga que os pais têm durante a gravidez. Isso uhum. tudo vai envolvendo, a criança vai escutando dentro da barriga. Isso tudo envolve o psicológico, entendeu? Certo. E assim, a criança, como a criança, o trauma atua no cérebro, a criança ativa o modo de luta e fuga. Ou seja,
gerando ansiedade e fadiga ao mesmo tempo, que é a alteração. Isso pode ocorrer devido ao clima, entre os pais que estão brigando, ou as consequências do dia a dia. Então, o que podemos observar que a criança sofre mais em casa do que simplesmente na escola, pela agressão física mental, briga, consequência, avós, principalmente telas de celular. O que você pode abordar sobre isso, Deus? Boas, boas. Eu começaria por dizer que os traumas de infância, né, fazem referência a todos os acontecimentos marcantes da nossa infância, todos os acontecimentos muito fortes, de forma negativa, que deixam consequências psicológicas. Então, é, por exemplo, um acidente de carro que a gente sofre, uma surra que a gente leva, ver o pai a bater a mãe ou vice-versa. E tudo aquilo pode ser tão forte para a mente da criança, que a criança fica traumatizada. E esse trauma pode ser manifesto de várias formas. Por exemplo, a criança pode se tornar muito agressiva. De tanto ter sido exposta à violência, a criança pode passar a ser muito agressiva. Isso é uma forma de manifestar o trauma que ela tem daquela situação. Outras crianças mais crescidas começam a fazer xixi novamente, sofrem uma pequena regressão. Crianças que não chupavam o dedo começam a chupar o dedo novamente, começam a pedir mamadeira novamente. Tudo porque eles tiveram um trauma tão forte, um impacto tão forte, que a mente deles bloqueou e fez uma regressão, voltou a uma etapa anterior do desenvolvimento. E outras coisas mais, crianças podem ter medo de falar, porque sempre que falavam, o pai batia, gritava e etc. Foram sexualmente abusadas na infância e, consequentemente, na vida adulta já não conseguem se relacionar com outras pessoas. Então, basicamente, são esses os traumas que mais ocorrem, né? Falando propriamente da violência sexual, podemos dizer que é todo o ato de fórum sexual infligido contra uma criança ou até alguém de menor idade com relação ao agressor, porque não necessariamente tem de ser uma criança de 2, 3 anos. Mas se o agressor tem 20, 21, 22, 18, 17 ou até mesmo 14 e a vítima tem 12, 13, já estabelece aí uma relação de poder, em que o agressor tem maior poder que a vítima. Isso pode ser em termos de força. Um rapaz de 14 anos geralmente tem mais força que uma menina de 12 anos, então isso estabelece uma relação de poder, o que gera um ato de abuso, né, de abuso sexual. E isso vai até desde o coito, isto vai também até desde carícias. Se a criança ou a pessoa no geral não autorizou, não é permitido. Se a pessoa não autorizou, é um ato de abuso. Se a pessoa ainda não tem maturidade física e cronológica para praticar tal ato, é um ato de abuso sexual. Isso pode acontecer de diversas formas. Temos o fronteirismo, por exemplo, que consiste na pessoa se esfregar constantemente na outra. Não houve ato sexual, mas houve muito esfrega-esfrega sem consentimento da outra pessoa. E o agressor se satisfaz com isso. Temos também o exibicionismo, que são aquelas pessoas que gostam de se mostrar despidas às outras pessoas sem o mínimo consentimento. Eu não permiti e tu vens ao meu lado e tiras a roupa. Mostras os seios, mostras as partes íntimas sem o meu consentimento. Eu preferia não ter visto aquilo. Então, isso também pode ser um ato de abuso sexual. E aqui chama-se atenção a alguns pais e mães que têm, por cultura, ficar nus dentro de casa, acham aquilo muito normal, ficar pelado dentro de casa. Mas se a criança ainda não tem preparo físico para ver aquilo, para lidar com aquilo, torna-se também um ato de abuso sexual, né?
E tem outras formas mais, tem outras formas mais. né? A rejeição também na infância causa tudo isso. Uhum. E também, assim, Isso. para o Inico, que é o escritor, né, em 2000, Uhum. fala que a ausência materna causa falta de apego, que gera nas crianças necessidade de carinho, falta de atenção, aí vem o comportamento, TDAH, autismo. Aí com tudo isso gera insônia na criança, gera comportamento agressivo, por causa da rejeição dos pais, rejeição dos parentes também, até de amigos também. A criança pode Pois, ser rejeitada. E o pois. abandono na infância que pode causar mais transtorno na versão adulta. Carrega o trauma para sempre. Se a pessoa não fizer terapia ao longo do tempo, vai aumentando mais ainda o transtorno psicológico de rejeição. A pessoa não se gosta, a pessoa não se ama, a pessoa não ama ninguém, aliás. E no relacionamento não dá certo com ninguém. A pessoa não se ama a si mesma. Pois, exatamente. Então, eu acho que a construção do adulto depende muito da infância dele. Então, infelizmente, alguns pais ainda vivem sobre aquele lema de que eu não tive amor durante a minha infância, então também não vou dar. Eu recebi muita surra, não tive o que vocês têm hoje, então também não vou dar. Então, isso E, também é algo muito errado. O que nos aconteceu no passado não implica que nós tenhamos de fazer o mesmo com a geração que vem a seguir. O fato de nós termos sofrido muito na infância não significa que temos de fazer a geração seguinte sofrer também, até porque os mundos são completamente diferentes, as gerações são diferentes. Se tu passaste por aquilo na infância e não te trouxe uma grande quantidade de traumas, não significa que a criança de hoje também não terá, porque são pessoas diferentes, são gerações diferentes, e nós até percebemos que as crianças de hoje já nascem mais susceptíveis ao desenvolvimento de traumas, de transtornos psicológicos, do neurodesenvolvimento maioritariamente. Então, nós temos de ter muita atenção a isso. Ressignificar o que nos aconteceu no passado e ser pais melhores do que aqueles que a gente teve. então, as consequências da rejeição na infância, a criança pode ter uma crise de ansiedade, pode desenvolver depressão, pode ser até ter um transtorno de hiperatividade, TDAH, transtorno de oposição, que é o TOD, né? Você já conhece, você é estudante de psicologia. Então, pode ser que uma criança agressiva em casa ou na escola, com essa expectativa no meio familiar, o rendimento escolar dessa criança pode estar a um nível abaixo, por causa da rejeição Exatamente. na infância. Não é isso? É isso. E depois aí o que vai importar é o nosso posicionamento, a nossa atitude diante desses resultados. A questão é, por que a criança está a ter baixo rendimento na escola? Né? E aquilo que o Jonatas disse, pode ser consequência de um trauma. Então é importante a gente parar, perceber que não aconteceu aquilo, a criança foi abusada, a criança foi maltratada, a criança presenciou algo que não devia presenciar e ela precisa de passar por terapia, precisa de conversa. Os pais têm de ter a coragem de conversar com os filhos e assim conseguir ultrapassar as questões de baixo rendimento. Ou ajuda às vezes da psicopedagogia, por exemplo. Só que o que acontece, principalmente para nós aqui em Angola, os pais têm muito tabu para conversar com os filhos. Então, a criança foi sexualmente abusada e, infelizmente, isso para todos os países, provavelmente, a reação ainda é não conta a ninguém. Guarda só para ti. Guarda só para ti, não conta a ninguém. Diz que foste a uma festa, que fizeram isso, mas que não é o pai, que não é o tio, que não é o vizinho. E depois, morreu alguém na família. Ninguém conversa com a criança, explicar-lhe, o avô morreu, está lá no céu, já não vai voltar. Eu sei que estás triste, pode chorar, não faz mal chorar, não tens de te esconder.
Se precisar de conversar, a mamãe está aqui, o papai está aqui. Tudo isso é extremamente necessário. Só que ninguém conversa. Toda a gente reprime, toda a gente julga. A criança fica toda confusa, com tanta bagunça na cabeça, com tanto medo, com tanta culpa, com tanta vergonha, que não consegue se concentrar nos estudos, porque a Isso. mente não está estável o suficiente. Por mais que ela tente, não absorve do mesmo jeito que uma criança estável conseguiria absorver. Então, às vezes, a culpa não é da escola, mas a criança não está bem. Porque mesmo nós, quando estamos muito estressados, muito tristes, muito etc., não conseguimos absorver as coisas com a mesma qualidade. Imagina uma criança que ainda não sabe dar significado às coisas que acontecem. É muito, muito, muito mais difícil. Então, é isso que o Jonatas disse. Acontece baixo rendimento acadêmico, crianças que já falavam muito bem para de falar com aquela qualidade. Ela que já sabia elaborar frases, começa simplesmente mamá, papá, 5, 6, 7 anos, e ela só diz mamã e papá. Às vezes você pensa, não, é autista, tem TDAH, tem TDA. Não, não tem TDA nem é autista. Regrediu. E a psicanálise estuda muito isso. Sofreu uma regressão como consequência de um trauma. E o Jonatas, melhor que ninguém sabe, até cegueira uma pessoa pode desenvolver por conta de um trauma. Então, tudo isso afeta. Então, a rejeição, né? O trauma e a rejeição. Às Certo. vezes a pessoa tem medo de ser rejeitado por causa Uhum. da pessoa não gostar de si mesmo. O Certo. indivíduo, a pessoa vai se afastando, a pessoa não tem personalidade legal por causa disso. E você Certo. tem que ter o autocontrole em você mesmo, ter personalidade diferente, Uhum. por não acreditar com dissenso. Ou seja, tem Certo. pessoas que não acreditam em si mesmo que não vai conseguir tal coisa. Isso vem da infância, entendeu? Tudo, Ah, tudo, eu não consigo fazer nada, não consigo trabalhar, não consigo realizar meus projetos, meus sonhos. Tudo vem de infância. tudo, Calma, tudo. tudo. Então, é mais ou menos isso. Então, a rejeição, na verdade, também passa por uma não aceitação da própria imagem, a pessoa que não vê valor em si mesma. Mas isso tudo parte de sementes também. Então, o que é que eu tenho semeado nas crianças que irá florescer na vida adulta? Eu tenho elogiado, eu tenho encorajado, porque uma criança que desde cedo só ouvia críticas: ah, você é muito feio, ah, você é muito branco, você é muito pálido, seu cabelo dá muito trabalho. Como é que essa criança na vida adulta vai se aceitar se a própria mãe rejeita desde cedo? Justamente. A criança comete um erro, você não sabe nada, você não consegue nada, você só me dá trabalho. Preferia que não tivesses nascido. Tem pais, por exemplo, que queriam muito ter um filho rapaz e só vem meninas. E eles ficam com uma raiva e descontam tudo nas crianças. Ah, se fosse um rapaz, não me daria tanto trabalho. Se fosse um rapaz, seria mais fácil. Então a criança fica perdida dentro da sua própria identidade, do seu próprio gênero, da sua própria personalidade. Porque aqueles que a geraram não aceitam como ela é, não aceitam o seu gênero, não aceitam os seus traços, não aceitam a própria voz, e isso aqui é certamente muito perigoso para a formação da própria personalidade. Então, nós temos de ter atenção às críticas que nós fazemos e principalmente aos reforços, aos elogios. Principalmente na fase da adolescência, é importante a gente começar a dizer: filho, você é lindo, você é muito inteligente, você é muito capaz, você consegue. Falhar não te torna fraco, falhar faz parte do processo e isso não te torna inferior a ninguém. E isso tudo ajuda a formar o senso de aceitação e de pertencimento da pessoa, né? E o Jonatas disse aqui algo há pouco tempo, que começa a ter desde o ventre dos pais, da mãe, nesse caso. Então, era uma criança que não foi planejada. Quando a mãe foi contar a notícia ao pai que está grávida, o pai já reagiu mal. Não quero essa criança, eu não quero essa criança.
E a criança nunca foi amada, nunca teve aquela carícia, sentir na barriga, nunca teve de se mover por sentir que os pais estão aí. A mãe provavelmente teve uma depressão no processo de gestação, o que também afetou a criança. E a criança, quando nascer, já nasce assim meio retraída, meio com baixa autoestima, porque já nasce com uma predisposição genética a esses traços. Se encontra mais um ambiente em que ela não é desejada, não é valorizada, vai se sentir rejeitada, não vai se aceitar, não vai se amar, não vai se valorizar. E depois vamos recair aos relacionamentos abusivos. Porque uma criança, uma jovem, uma adulta que não se ama, aceita qualquer coisa. Qualquer um que quiser brincar, como ela já não vê valor em si mesma, a pessoa só aceita. E tentando conectar isso ao abuso sexual, o que é que acontece? Muitas crianças, quando são sexualmente abusadas, acham que perderam o valor, que tiraram a única coisa de valiosa que elas ainda tinham. E por conta disso, deixam de ver valor no próprio corpo e se submetem a tudo e qualquer coisa. Muitas recaem à prostituição por causa disso, porque na cabeça delas, o corpo delas já não tem valor. A vida delas já não tem valor, então elas fazem de tudo e qualquer coisa e chegam, infelizmente, ao suicídio algumas vezes. Você tem toda a razão. É muito complicado esse tema sexual, né? Muitas crianças passam por isso. Ainda mais criança que tem padrasto, tem madrasta, a criança é machucada. Sempre tem, na fase adulta, essa infância carregada na mente. E é muito complexo. E a lidar com a rejeição na infância tem que manifestar sempre o amor. A mãe tem que ter atitude carinhosa que valoriza a criança. Entendeu? Porque quando a mãe e o pai não valorizam a criança chega na escola, aí a professora pergunta, cadê seu pai? Não é, estão lá brigando. Tem criança que fala, tem criança que não sabe mentir, fala a verdade mesmo, entendeu? Aí a mãe vai jogar a culpa na professora, porque a professora não está cuidando da criança, tal, tal. Aí só joga a culpa na escola. Aí não vê nada da casa da família. Então é basicamente isso, né? Então a escola depois torna-se um complemento, na verdade, para aquilo que os pais têm de fazer em casa. Os pais são os primeiros educadores. A escola é só um reforço, é só um complemento, não tem de fazer o papel dos pais. Só que, infelizmente, o que é que acontece? Nós temos também alguns profissionais, desculpem o barulho, aqui, nós temos às vezes alguns profissionais que já vão com as suas frustrações no trabalho. Então, infelizmente, nós também temos professores que, às vezes, por algum estresse ou por outro, também acabam por descontar nas crianças, lá na escola. Então, às vezes, o pai consegue cumprir com o seu papel, às vezes, o pai consegue dar o reforço positivo que o filho precisa. Mas a criança chega lá e o professor xinga. Quando o professor vê que a criança errou o exercício, o professor bate, o professor grita, o professor chama de incompetente, o professor compara ela a outras crianças, o professor humilha ela muitas vezes, põe de joelhos no chão e etc. Faz com que todas as crianças sentadas nas carteiras riam-se daquela que errou o exercício. E às vezes, por medo, a criança não fala aos pais. Mas por ver o professor ou a professora como uma personalidade de autoridade, essa criança absorve as críticas que recebeu do professor ou da professora e interioriza aquilo. Tudo isso, essas críticas, essas censuras todas, afeta a criança também no âmbito acadêmico. Depois nós temos aquelas situações de bullying,
acontece muito bullying no âmbito acadêmico e a criança não conta aos pais. Mas porque às vezes nossos pais também falhamos muito, não perguntamos. Caleb, estão a fazer barulho, crianças. Às vezes nossos pais, peço desculpas, às vezes nossos pais também falhamos, nós não perguntamos. Filha, tudo bem? Como é que foram as aulas hoje? Como é que foi o teu dia hoje? Já fizeste amigos? Sim, mamãe, já fiz. Ok, como é que são os teus amigos? Eles te tratam bem? O que é que eles te dizem? Eles te elogiam, eles te criticam. Alguém já te bateu? A mãe, o pai, até o irmão tem que perguntar isso. A babá, a trabalhadora, quando vai pegar a criança na escola, o motorista, etc., tem de perguntar. Aconteceu alguma coisa hoje? Pareces triste. O que é que foi? Ok, a criança não disse. Então, tu sais de casa, vais para a escola, observas como é que é o ambiente acadêmico. Tem escolas que não permitem que os encarregados entrem sem necessidade, então vais diretamente à direção da escola e apresentas uma queixa. O meu filho está muito retraído nos últimos dias, eu quero falar com a professora e saber o que é que se passa, o que é que tem acontecido. Quero ouvir dos coleguinhas se aconteceu alguma coisa. Então, essa atenção, essa supervisão também é extremamente necessária. Porque depois o que é que acontece? Todos nós queremos fazer parte de grupos de pares. Todos nós queremos ter um senso de pertencimento. Então nós aceitamos que nos façam de tudo um pouco para que possamos fazer parte de um grupo. Então a colega xinga, a colega bate, a colega rouba o nosso lanche e nós não fazemos nada porque queremos ser aceitos naquele grupo. E muitos pais não sabem disso porque não conversam com os filhos. Então, é isso. Exatamente, isso mesmo. E, Deus o livre, é uma dica aí que você pode estar dando para a pessoa superar o trauma, uma rejeição. Algumas dicas simples, uma dica básica. Uhum. Para eu dar as dicas? Isso, As dicas para os pais, certo? isso. Boas, boas dicas. Uma primeira dica que eu daria aos pais é conversem com os filhos em todos os momentos possíveis. Mamãe, titia, que está a preparar a criança, enquanto estiver a preparar a criança, está a colocar a roupinha, está a conversar com a criança. Como é que funciona? Eu estou a vestir a criança, estou a colocar a blusinha. Então, Ana, a mamãe está a colocar essa blusinha que te fica muito bem e você está muito linda com essa blusinha. Você quer colocar esse casaco? Ok, vamos colocar esse casaco. E você tá linda. Então tem que haver essa conversa desde o início, porque nós acostumamos tanto as crianças a vestirem o que a gente quer, como a gente acha que é certo, que a gente tem de explicar. Então, filha, vai colocar essa saia porque é decente, é adequado, porque ninguém precisa de ver o que você tem debaixo dessa saia. Então você tem de explicar isso à criança, porque quando ela olhar e ela coloca uma saia super comprida e as coleguinhas usam uma saia super curta, ela vai ficar sem entender. Se as coleguinhas disserem que a saia dela é brega, ela vai pensar que é brega mesmo, porque a mãe não explicou que não é brega, é decente, é adequado, é protetor. Então, é isso que você tem de explicar, porque depois acontece muito das meninas levarem roupa escondida na pasta ou entre a janela, chegam na escola, trocam de roupa, porque em nenhum momento explicaram que o mais adequado ela só quer fazer o que as colegas fazem, o que os amiguinhos fazem, então é importante ter essa explicação. Ok, na hora do almoço, na hora do jantar, então vamos comer massa, vamos comer arroz, isso aqui é super saudável, isso aqui faz muito bem, vocês precisam de ter uma massa assim, assim. Por quê? Porque depois vem aquela questão da bulimia, da anorexia, a criança não aceita o próprio peso, não aceita a própria imagem corporal, porque ela vê que as outras crianças são mais magras, ou são mais cheinhas, são mais avantajadas. Mas em nenhum momento ninguém explicou que não é sobre a massa corporal, mas é sobre estar saudável, sobre estar bem.
Porque o estar muito magro não é estar saudável. Então, a gente tem que conseguir explicar para as crianças isso. Porque depois muitas crianças não aceitam comer porque têm medo de engordar. Outras crianças comem demais porque querem ficar grandes que nem o Hulk. Temos que explicar que estar grande que nem o Hulk não é a coisa mais saudável do mundo. Tem ginásio, tem outros procedimentos. Então, essa conversa é extremamente necessária. Filha, tu vais para a escola, tens que estudar para ser alguém. Ok, essa conversa a gente está acostumado. Queremos outra conversa. O que é que realmente estudar me trará de benefício? Então, você tem que explicar, filha, você nasceu de mim, linda e maravilhosa, ok. Você tem um potencial e uma grande inteligência. Mas você precisa de continuar a estudar para ser mais inteligente ainda e para não perder o que você já tem. Ninguém cresce sem conseguir desenvolver a intelectualidade. Então, independentemente do curso que você escolher, da profissão que você escolher, você tem de se capacitar, de se munir de conhecimento. É um princípio bíblico, sabedoria, buscar sabedoria. Então, nós temos que conseguir explicar à criança que, independentemente das suas escolhas futuras, conhecimento é tudo, conhecimento é muito, conhecimento é algo que ninguém te rouba, conhecimento te abre portas. E se a gente consegue explicar isso, evita também muito daqueles choques. Ah, eu não quero ir para a faculdade. Ah, eu não vou estudar, eu vou só trabalhar. Estudar não faz sentido, o país já tem dono. E essas coisas assim. Então nós temos de conseguir conversar com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Sobre essa questão de sexualidade também, temos muito tabu, mas é extremamente importante. Nós temos que explicar, não é simplesmente, filha, agora já estás na menstruação e não podes encostar a um homem porque vais ficar grávida. Não é essa história que nós queremos. Tem que explicar o que é que acontece. É importante às vezes explicar que se tu conheceres um rapaz, muita coisa na tua vida terá de mudar. Tu ainda és criancinha e se tu namorar já tão cedo, aquilo vai roubar de ti muita atenção e provavelmente não conseguirás dar a mesma atenção aos estudos e às outras coisas que ainda são prioridade. A mamãe não permite namoro nessa idade, o papai não permite. Nós queremos que tu estudes e depois tomes a tua decisão. Ok, já aconteceu, já está a namorar, tá bom, filho. Porque até certa idade a autoridade ainda é dos pais. Se os pais acham que não deve, não deve. Mas é importante conseguir conversar e explicar, filha. Se tu começares por esse caminho agora, será muito difícil tu saires. E às vezes, quando tentares sair, já haverá muitas consequências negativas. Poderás estar grávida, poderás contrair alguma doença, poderás sofrer algum tipo de abuso psicológico. E tentar explicar tudo isso. O que é que a criança, o que é que a jovem ou adolescente deve aceitar ou não numa relação. Porque às vezes as crianças ou os adolescentes, maioritariamente, entram num namoro, numa amizade colorida, simplesmente para enfrentar os pais, porque eles ficam a pensar: ok, mas a mamãe proibiu de namorar, mas ela tem o papá. Por que eu não posso namorar? A mamãe não explica, a mamãe tem que explicar que há muitas consequências, que há muitas sequelas. Então, tudo isso é extremamente importante. São essas as dicas que eu dou. Conversem em todas as fases e em todos os momentos do dia a dia. É fundamental. Então, hoje em dia é muito complexo, né? Porque às vezes o pai prende a filha, né, para não namorar e termina fugindo, com consequência, né? Aí depois sofre lá. Aí quando volta para casa do pai, é arrependida, né? E ter feito Arrependida, às vezes com 2 filhos. justamente. Isso vem um arrependimento. Aí a gente sempre dá infância, isso aí. Rejeição. Às vezes o pai não está dando atenção nem a mãe. Aí ela vai procurar atenção em outro lugar. Até pela internet a pessoa encontra atenção, carinho. Então, e Nós para também temos que ter mais atenção aí. isso. Aí para superar esse trauma de rejeição, você tem que mudar a expectativa a longo prazo. Todo dia você vai criando expectativa nova. E segundo você vai criando autopositividade.
praticar o amor É, próprio. Antes de amar uma pessoa, você tem que se amar primeiro, se conhecer primeiro, exa- para não fazer outra exatamente. pessoa sofrer, Uhum. entendeu? Isso geralmente causa na vida familiar. Só sofre na família e quer fazer outra pessoa sofrer. Que a pessoa não está querendo sofrer, mas sofre do mesmo jeito. Vai se reconstruir, quer dizer, a você mesmo. Reconstruir seu valor, reconstruir sua felicidade em você mesmo, igual a terapia do espelho. A terapia do espelho vai mostrar quem você é na verdade. Se você está bonito, se você está elegante. É duas versões no espelho. Às vezes você está com a cara ruim, mas você vai olhar no espelho quando você vê que está bonitona, gatona, dá aquele sorriso bem maravilhoso, né? Que dá autoestima volta. Isso é bom, ficar a positividade todo dia, na mulher, no homem também. Perdoar o passado, sempre é bom perdoar o passado também. Às vezes a pessoa perdoa, mas não é aquele perdão que vem lá de dentro, aquele perdão da boca para fora. Ainda fica aquele machucado por dentro, aquela angústia, sensação de arrependimento, mas não se arrependeu, ainda se sente culpada. Igual baixa autoestima, dificuldade de confiar na pessoa, relacionamento estável, reatividade emocional, sensação de um vazio por dentro. A baixa autoestima é um sentimento persistente que vem no dia a dia. A pessoa não consegue ficar calado, às vezes fica estressado. E assim, a dificuldade de confiar é o medo de se entregar emocionalmente. A pessoa tem medo de falar com a pessoa o que está sentindo, medo de falar que está arrogante, e assim vai. E relacionamento estável é padrão de apego, ansioso, que é a dependência emocional. Você termina com a pessoa e a pessoa fica louca de amor, de paixão, E, querendo voltar. Isso aí vem tudo na infância, a rejeição dos pais. Aí no uhum. relacionamento não dá certo. Uma dica aí para quem está buscando um relacionamento, entendeu? Tem que se amar É, primeiro para poder procurar uma pessoa, não? tem que se amar primeiro. Só se amando para conseguir amar o outro. Justamente. Uhum. É. Isso é isso que a sensação de vazio é você estar perto de uma pessoa, que é um desconforto, que você não se sente bem perto da pessoa. Você já esteve num lugar que você não se sente bem, aquela energia negativa? É igualmente você está com a pessoa, Uhum. entendeu? É o Já, impacto já. emocional. Uhum. É o impacto É, emocional na vida adulta. é, tem realmente. E E Jonas falou um bocadinho de algo, né? Às vezes nós buscamos atenção fora porque não recebemos dentro. Então, queremos tentar descontar a atenção que não recebemos dos nossos pais em amores. Queremos ir nos apegar a relacionamentos só para cobrir o vazio que a gente teve na infância. Então, nós tivemos pais que não perguntavam como é que foi o nosso dia, que não custeavam algumas das nossas necessidades pessoais. Encontramos alguém que faz isso e não queremos mais largar, porque nos dá tudo aquilo que a gente nunca teve. Então, por mais tóxico que o relacionamento seja, a gente estabelece aí um vínculo de dependência e não consegue sair do relacionamento. Não consegue sair. Por outro lado, tem aquela questão das crianças que foram muito cuidadas, muito protegidas. Então, quando elas entram num relacionamento, elas também querem isso. E se encontram isso, isso elas aí, não querem mais sair dali. é não. Não querem, porque elas não sabem como viver sem aquela proteção, sem a pessoa tomar as decisões por ela, sem a pessoa decidir onde ela vai, o que, é que ela vai fazer, o que, é que ela vai comer, o que, é que ela vai vestir.
ela não sabe viver sem aquilo. Então, se prende a um relacionamento tóxico simplesmente por não conseguir viver sem cuidado. Então, independentemente do amor que a gente dê aos nossos filhos, é importante ensinar a eles que têm de ser independentes. Se o outro não fizer, não significa que elas não podem fazer. Imagina ter uma situação em que uma pessoa está gravemente doente. Está tão acostumada que os pais liguem para lembrar de tomar a medicação, que o namorado ligue para lembrar de tomar a medicação, que se o namorado não ligar ou os pais não ligarem, a pessoa não toma. E o prejuízo é para a própria pessoa, para você ver como é que a mente está tão distorcida que a pessoa é capaz de prejudicar a si mesma, porque a sua carência não foi suprida. Então, todas essas questões têm de ser muito bem trabalhadas, muito bem trabalhadas. Às vezes a gente quer que o outro nos dê o que não tivemos na infância e ficamos com medo de perder essa pessoa. Por isso é que muitas mulheres apanham, né? Sofrem violência doméstica, mas não saem da relação. Por quê? Porque o parceiro paga salão, paga as propinas das crianças, paga a renda, passa um dinheiro mensal para ela e ela está bem. Podem lhe xingar, podem bater, ela fica aí, não consegue sair porque na cabeça dela aquele é a melhor forma de amor possível. Aquilo é amor de verdade na cabeça dela. Porque os pais ou os cuidadores nunca ensinaram como funciona o amor de verdade. Como é que funciona o verdadeiro cuidado. Então a pessoa acredita que aquilo é amor. Isso mesmo. É assim. Aí tem pessoas que não entendem o que é trauma. O trauma não é uma fraqueza, entendeu? O trauma é uma reação natural do corpo. Quando a pessoa falece, vem aquele trauma, a pessoa fica indefeso. E vem da mente diante que ultrapassou o limite, entendeu? A capacidade de elaborar um momento. É como uma parte que você tivesse tocado em você por dentro, entendeu? Naquela cena que voltou na sua mente, aí vem aquele trauma. O corpo reage o que a sua mente sente. E Certo. na psicanálise, superar significa um novo sentido, um novo recomeço. Então, a pessoa Certo. tem que recomeçar, viver uma vida nova, entendeu? Mesmo que a pessoa está sofrendo um relacionamento, mas tem que ultrapassar, tem que reiniciar, conhecer a pessoa mesmo, entendeu? Para poder relacionar com a pessoa. Uhum. Pois. Isso. Mais sobre isso. Tem aí alguns comentários. Os amigos estão chegando, né? Tô Tá? vendo. Tem aí o Esmeraldo. Isso. Chegou atrasado, mas chegou. A doutora Ana Paula diz que o assunto é de extrema importância. Quantas famílias acabam por falta de diálogo? A Kiane Justamente. pede para a gente adicionar ela. E a doutora Tuane diz que tem uma dúvida. Não sei qual é a dúvida. Ela não escreveu a dúvida, né? Aí, Já não escreveu a dúvida. aí a pessoa tem que cuidar do corpo e não só da mente. Tem que cuidar de si mesmo todo, o todo, né? Pois. O É, trauma e o... fica armazenado na gente. Uhum. Em insônia, em crise de ansiedade, atividade. Para você superar a insônia, a crise de ansiedade, você tem que ter uma respiração, seu autoconhecimento, você fazer caminhada, alongamento, coisas práticas no dia a dia. Às vezes a mulher se sente preguiçosa, né, quando acorda, não faz nem assim, né, estirar o braço, tem que fazer alongamento. Prática corporal, Pois. isso tudo ajuda no autoestima. Uhum. Exatamente. É, E o fortalecimento da autoestima começa nos pequenos atos. A gente tem que cuidar de nós.
Começa desde a higiene pessoal, a gente tem que cuidar dos nossos dentes, tem que ter essa paciência de passar um desodorante, de passar um perfuminho, de cuidar da pele, de deixar o cabelo arrumado, dar uma renovada no closet, investir na própria imagem, investir na própria voz, na própria oratória, na própria capacitação. Tudo isso conta para o fortalecimento da autoestima. Quando você consegue se dedicar a cuidar de si, é mais fácil reconhecer, não, eu estou fantástica, eu estou linda, eu estou lindo, eu estou maravilhoso. Porque você investiu em si. Então, cuidem de vocês mesmos, cuidem do corpo, da saúde principalmente. Porque sem saúde nada é feito. Então, cuidem da vossa alimentação. Não façam menos de 3 refeições por dia para evitarem problemas gástricos. Cuidem da vossa hidratação. Não fiquem como o tipo de pessoa que por dia só bebe um copinho de água e acha que é suficiente. O tipo de pessoa que esquece de beber água tem de beber água. O cérebro funciona melhor quando o corpo está hidratado, quando o corpo está bem alimentado. Evitem tonturas, dores de cabeça desnecessárias. Às vezes a pessoa não entende porque que está com tanta dor de cabeça. Vai ao hospital, nunca dá nada. É hidratação. Não se hidratou, não se alimenta bem, não arruma as coisinhas no seu quarto. Quando procura, é tudo uma correria, uma desorganização danada. Isso gera estresse, gera ansiedade, frustração, dor de cabeça, sentimentos negativos, como incompetência. Tudo começa desde aí. A pessoa tem que ser arrumada, organizada. Isso ajuda muito. Deusa, você pode ver a pergunta da Tuane, da doutora Tuane. Ok, a doutora Tuane diz: ontem aconteceu um caso aqui por conta de passa dificuldade. Ok. Não entendo muito bem, mas de passa uma dificuldade. Uma pessoa quer dar o filho. Será se algum trauma do passado que ela passou não quer que o filho... Eu não entendi muito bem a questão, mas o que me deu a entender é que a pessoa quer dar o filho para adoção, é isso? Dar o filho para adoção? Porque a fala está meio confusa aqui. Ontem aconteceu um caso aqui por conta da pessoa que passa dificuldade, né? Uma pessoa que quer dar um filho, que será algum trauma do passado, entendeu? A pergunta. Ok. Se ela quer dizer que a pessoa tem um trauma no passado, porque a fulana quer dar o filho, doar, fazer a doação. Ok. Pode ser um trauma. Às vezes o filho é fruto de um abuso sexual e ela não quer se lembrar daquilo que aconteceu, então prefere se livrar de tudo que a lembre daquele abuso, inclusive da própria criança, fruto desse abuso. Às vezes a criança é fruto de um relacionamento que ela já queria terminar. Eles eram um casal e ela já não queria continuar a relação, só que infelizmente acabou ficando grávida. Infelizmente, entre aspas. Acabou ficando grávida e decidiu que vai dar à luz, mas vai dar a criança, não vai ficar com a criança, né? Então pode também acontecer de a pessoa ter outras metas e objetivos, como por exemplo emigrar, como por exemplo arranjar um emprego novo, e ela pensa, não, se eu tiver que cuidar de uma criança, vai ser muito peso, vai ser uma barreira, então eu prefiro dar e fazer a minha vida longe dessa criança. Às vezes a pessoa entrou num relacionamento novo e a outra pessoa não aceita que ela tenha um filho, então ela tem o bebê e quer dar para adoção para evitar essas circunstâncias. Então são muitos pontos a serem investigados e às vezes cada caso é um caso, né? Verdade. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Tem outra pergunta aqui de uma professora. Deixa eu ver aqui. Vocês têm dica para professores trabalhar em sala de aula
com alunos complicados? Dicas para trabalhar com alunos complicados. Normalmente, a primeira situação é tentar saber o porquê de o aluno ser tão complicado. Acho que mencionou aí que pode ser vindo de um trauma. Mas quem vai determinar isso muitas vezes é mesmo o psicólogo ou a psicóloga. A professora, às vezes, sozinha não vai conseguir fazer isso. Então, às vezes, precisaríamos de uma psicopedagoga. Não sei se o colégio tem uma psicopedagoga ou não, para ela conseguir fazer essa investigação. Se ela não conseguir fazer essa investigação, no caso não tenha uma psicopedagoga ou um psicopedagogo, é importante fazer uma pequena investigação, tentar conversar com a criança. Então, Paulo, como é que é lá em casa? Como é que são os seus pais, os seus irmãos? Como é que é o ambiente em casa? Se houver autorização da instituição, muitas vezes até dos pais, a professora pode até fazer uma visita à casa do aluno, ver como é que ele vive, como é que eles lidam e fazer isso. Se puderem incluir um psicólogo, melhor. Se não puderem, é mesmo uma questão já de empatia, de conversar também com os pais, sensibilizar que eles devem ter mais atenção com o menino, reforçar na fala, reforçar na disciplina e tudo mais. E acima de tudo é dar amor, porque às vezes a criança é rebelde, às vezes a criança é indisciplinada, mas ela só está à procura de atenção, ela só está à procura de amor. Então, às vezes, é necessário dar aquela atenção. Porque quando a gente fica tipo, o Paulinho é muito traquinas, eu não quero mais nada com o Paulinho. Você fica de castigo, não sei. Não. É esse traquinas mesmo que você tem que dar mais atenção, que tem que chamar. Oh, Paulinho, hoje você vai lanchar com a professora. Hoje você vem conversar com a professora. Paulinho, vai para o quadro. E assim sucessivamente. Dá o amor que ele precisa, dá a atenção que ele precisa. E não chama nomes. Outra coisa que também se deve evitar com crianças assim é chamar nomes. Você parece um macaco. Você é muito porco, desculpa o termo. Você é muito não sei o quê. Não chama nomes. Porque se ela interioriza aqueles nomes, vai começar a se ver como sendo assim e vai piorar. Porque na cabeça dela já que me chamam assim, então eu vou agir como se eu fosse. Então temos que ter muita atenção a essa coisa dos nomes também. Isso mesmo. Na escola, às vezes o aluno está procurando um acolhimento, às vezes o pai e a mãe não estão dando amor em casa, carinho, e o aluno às vezes procura na escola, a professora dá carinho, dá atenção. Aí às vezes tem aluno que leva bombom, que leva maçã para a professora, entendeu? Se você vê por esse lado aí, você vê o sofrimento em casa da criança, entendeu? Pois. Entendeu? Aí assim, às vezes a criança leva uma caixa de bombom, aí minha tia, para você uma maçã, aí você vai pensar no que está acontecendo com essa criança, entendeu? Sim. Porque você ganhou o carinho dessa criança, professor, professor. Muitas vezes a criança necessita de carinho e atenção que não tem em casa. Às vezes vê só o pai brigando, a mãe brigando, discutindo. A dica é quando vocês quiserem discutir, você tem que discutir com um lugar privado, dentro de um quarto, forrado, para a criança não escutar, porque gera muito trauma na criança. Já vai crescendo ouvindo aquele barulho de briga e muito xingamento. Tem criança de 4 anos já fica xingando. Vê os pais xingando em casa. Aí na escola você tem que construir um ambiente de acolhimento e escuta. Mas às vezes a professora não é capacitada, aí tem que procurar ajuda profissional, uma psicopedagoga, um pedagogo, para estimular o estudo e a sobrecarga da criança, sobrecarga. Acho que não temos mais perguntas.
Será Aí que já uma falamos? Pode atividade, falar, pode falar. e a atividade física é para melhorar assim o comportamento da criança, você pode sugerir qual? Você pode passar outra dica aí para as pessoas que estão na live. Agora que está aumentando as pessoas na live, né? Boa, a atividade física é alguns desportos que trabalham a questão da disciplina, como o judô, por exemplo, a questão do karatê, também são desportos que moldam muito aquilo que é a personalidade do próprio desportista, né? Investem muito na questão da disciplina, nos horários, no evitar brigas sem necessidade e essa questão toda. Tem também a questão do desenho. Do desenho também é muito importante, porque às vezes quando a gente vê o que a criança desenhou, a gente consegue ver o que ela pensa, o que anda na cabeça dela, quais são as emoções dela. Então, um desenho é muito útil para os cuidadores e também para a própria criança. Nós podemos fazer, por exemplo, um desenho coletivo, desculpem, em que eu tenho a minha vez e a criança tem a sua vez. Então, isso ajuda a criança a perceber que cada um tem direito, cada um tem a sua vez e eu tenho que ter paciência para respeitar o tempo do outro, a vez do outro e, consequentemente, a aceitação da forma de ser do outro, porque eu posso desenhar de forma mais perfeitinha, mais ajustada, e o Jonatas pode desenhar de uma forma mais bagunçada, e o fato de eu conseguir aceitar isso já ajuda a criança também a ter maior empatia, paciência e aceitação do outro. Então, eu acho que é isso. Outra pergunta aqui da Sebastiana e quando a criança tem carinho em casa e na escola, mas é indisciplinado demais, e não para um minuto, o que eu faço, tal, tal. Ah, não para um minuto. Às vezes ela já é a própria personalidade, ela é meio sanguínea, então ela tem muita energia e não para aí vai ser mais difícil. Isso. Mas então é uma questão de trabalhar o ambiente. Ok, ela não para, mas o que é que faz com que ela não pare? Será que são muitas telas? Será que temos que colocar alguns gradeamentos em casa para ela parar de pular um bocadinho? Tá vendo? Nós temos que tentar trabalhar o ambiente, evitar colocar coisas que chamam muita atenção dela. E outro passo muito importante é descartar a possibilidade de TDAH, principalmente. Descartar Isso. a possibilidade de ela ter TDAH. Mas vai ser mesmo uma questão muito de ambiente. Muito de ambiente. E além do amor, até a Bíblia diz também que deve haver disciplina. Muita disciplina. Não é só amor. Então, a criança bagunçou, a criança destruiu, a criança faltou respeito. Tem de ser punida. Tem de ser punida. Não precisa de bater, não precisa de xingar. Ela ama muito o desenho dela, o desenho animado dela, então tá bom. Então, já que o menino comportou-se mal, hoje não tem desenho animado. Vai chorar, vai gritar, mas tem de se disciplinar. A criança fez algo errado, ok. Hoje não vai ter doce, amanhã não vai ter doce e não vai sair de casa. Então tem que conseguir castigar de modo a tentar moldar a criança e fazê-la perceber que existem normas, que existem regras a serem respeitadas. Isso mesmo. Às vezes é assim, às vezes a criança é inquieta, às vezes a criança não está quieta. Aí a pessoa que não sabe fazer o diagnóstico já diz que tem TDAH, né? Às vezes não é, às vezes é só tela. Às vezes não, Pois é, aí, às vezes não. seu filho é doente, tal, tal, tem TDAH, tem autismo, mas não é. É só o comportamento que é diferente, entendeu? É E só da a família. personalidade dela mesmo. Aí você, se quiser tirar um print aí, nós pode tirar, tá? Boas, boas. Então eu vou tirar agora. Isso. Ainda temos perguntas?
Tem não. Então, incentivar hábitos saudáveis, lazer. Tipo comida, suco. Às vezes a mãe dá aquela comida muito agitada, né? Para Sim, criança. sim, sim, Aí tem sim. isso também. Sim. E outra coisa também importante é, às vezes o problema não é a família e não é a escola. Às vezes o problema são os bonecos ou desenhos animados e esses canais de YouTube que as crianças assistem muitas vezes sem o controle dos pais. Porque imaginem uma criança que assiste muito a Masha e o urso. Ela, na cabeça dela, o comportamento da Masha está certo. Então ela fica toda eufórica com os comportamentos da marcha. Então, às vezes, não são os pais que estão a falhar, não é a escola que está a falhar, mas o que ela está a ver, está a assistir, está a moldar a conduta dela. Então, isso também é uma outra coisa que importa e devemos ter muita atenção. Isso. A doutora Tuane está perguntando como pode identificar uma criança com TOD ou TEA. Como? Aí ela fez uma pergunta, como posso identificar uma criança com TOD ou TEA? Pois, são transtornos completamente diferentes, né? O TOD é o transtorno opositor desafiante e o TEA é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança já nasce com esse problema, pode ser genético ou não, mas maioritariamente tem alguma pitada genética e é um transtorno mais a nível da comunicação e da interação social. Então, você às vezes vai conseguir identificar uma criança autista pela forma dela de se comunicar ou de interagir socialmente. Uma criança que não olha nos olhos, uma criança que não olha nos olhos, uma criança que não fala muito bem, uma criança que quando está no meio das outras não brinca de forma comum, mas prefere se isolar. Se os outros brincam com o carro na posição correta, ela brinca com o carro na posição inversa. Se tiver muita gente em casa, ela pode se esconder no armário, debaixo da cama. Se houver muito barulho, ela pode se agitar e começar a chorar, se desregular por completo. Então, são mais a nível da interação social, ou seja, as pessoas à sua volta, a forma como ela reage a isso e a forma como ela se comunica, seja verbal ou oralmente. Em contrapartida, o transtorno opositor desafiante não tem a ver com transtornos de neurodesenvolvimento, mas sim com personalidade. Então, já são transtornos completamente diferentes. Não necessariamente uma criança nasce com TOD. A criança autista nasce autista, mas a criança com TOD não nasce com TOD necessariamente. Então, já são transtornos desenvolvidos em fases diferentes. E o TOD muitas vezes como é que eu digo? É manifestado por comportamentos ou condutas de desrespeito, de desafio a autoridades ou a outras pessoas. Então, são aquelas crianças que querem sempre fazer o que não é permitido, que querem sempre zombar contigo. E vamos tentar aqui distinguir diferente do antissocial, que já é alguém que desrespeita as regras, mas por maldade. A criança com todo não é maldosa, é indisciplinada, assim, é meio que bater de frente, mas não é maldosa. Ela ainda tem empatia, ainda consegue compreender as repreensões. Então, são transtornos muito diferentes. A criança autista, às vezes, é mais quadrada, é mais lógica e não consegue perceber muito bem as emoções e etc. Então, são mais ou menos essas as distinções para poder identificar. Isso mesmo. Às vezes a criança nasce tranquila, com 3 anos, bem quietinha, 4 anos, 5 anos. Aí quando surge as telas, né, o desenho animado, aí começa a ficar inquieta. Igual você falou, né, a marcha e o urso, né? A marcha tem uns comportamentos muito estranhos, né? Uhum. Fica maltratando,
Muito inadequado. Isso. Isso. Então, temos de selecionar muito bem os desenhos que deixamos as nossas crianças assistirem. Deus o carregador. Como meter na carga? Depois vou desligar. Mas pô, parece que não vai perguntar mais não, né? Acho que não. Acho que Vai acabar. já. O resto a gente deixa para a próxima live, que é já na quinta-feira, né? Aqui novamente. Outra pergunta aqui. Essa daqui nós vamos finalizar a live, tá bom? Tá bom. E aí já é mais de 8 horas já, né? Já. Olha, quando a criança bate, pede desculpa e repete tudo, novamente o que será? Cada criança é uma criança, mas às vezes a criança pode não compreender muito bem o sentido de aquilo ser errado. A criança errou e ela foi corrigida, pede desculpa. Ok? Ela bateu o irmão e o pai disse pede desculpa, mas não disse em nenhum momento que ela não deve bater. Simplesmente disse pede desculpa. Então a criança já mentalizou que quando erra tem de pedir desculpa, porque não foi atacada a causa. Outra questão também é a questão de impulso. Crianças muito impulsivas, elas fazem e só depois pensam. Já bateu e só depois pensam, não devia bater, desculpa. Então são crianças que não conseguem controlar os impulsos muitas vezes e acontece isso até é muito comum em TDAs, é muito comum em crianças autistas também, que primeiro fazem e depois é que pedem desculpa. É muito impulso e as coitadinhas das crianças não conseguem controlar. Então aí é muita psicologia comportamental e ocupacional, tentar trabalhar na criança ou refletir antes de fazer. Mas leva tempo, requer muita paciência, muito amor, mas pode ser trabalhado. Num outro polo mais distante, nós temos o lado das crianças antissociais, porque a psicopatia é identificada desde cedo, desde muito cedo. Então nós temos aquelas crianças que ela sabe que é errado, ela sabe que não deve bater, mas ela se regozija naquilo, ela gosta, ela sente prazer em ver o outro a sofrer. E como ela já sabe manipular a sociedade à volta dela, ela finge, ela já consegue fazer essa manipulação e ela pede desculpa para fingir que foi sem querer. Então, infelizmente, nós também temos essa camada de crianças que fazem mesmo por maldade e depois pedem desculpa. Pode haver essa maldade sem necessariamente remeter à psicopatia? Pode sim. Às vezes a criança é mais traquininha, sente um prazerzinho naquilo, uns tracinhos assim, de maldade, mas não necessariamente implica que é psicopata ou sociopata. Então, são 3 polos mais ou menos. Isso mesmo, foi bem explicado. Ela é uma professora daqui onde eu moro. A Sebastiana. Muito legal ela, bem inteligente. Uau, é um prazer, é um prazer. Ainda tem muita gente na live, né? Escutando. Tem muita gente. Talvez nas próximas vezes tenhamos de começar um bocadinho mais tarde. Começamos às 8, em vez de começar às 7. Começar mais cedo, né? Vamos ver. Pois é. Aí nós temos que. Você pode convidar outras pessoas aí do seu país para entrar na live também, tá bom? Na outra live. Monta uma live bem top. Tá bom. Então vamos fazer isso. Na próxima live vamos adicionar mais pessoas e fica algo mais interativo também. Temos Justamente. outras opiniões.
Yeah. Será fantástico. Eu creio que vai dar tudo certo. Uhum, vai dar tudo certo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Que a deusa dorme cedo. Eu gosto de dormir. Já é quase 9 horas aí no país dela. Aqui agora que é 4 vai dar Sim, às 4h30. a diferença de fuso horários dá nisso também, né? Mas vamos estar aqui na próxima quinta-feira. A gente vai estar aqui agora até setembro, até quando der. Todas as quintas-feiras nós estaremos aqui a falar sobre saúde mental, sobre psicologia. E quaisquer dúvidas podem sempre deixar no meu privado, na minha caixa de mensagens, na caixa de mensagens do Jonatas. E a gente prepara e responde logo nos primeiros momentos da próxima live. Então, é basicamente isso. Também temos grupo no WhatsApp, podem pedir para aderir ao grupo do WhatsApp, vamos partilhar o link e haverá ainda mais interação. Eu desejo uma ótima tarde aí para vocês, uma boa noite aí para o seu país, né? As pessoas que estão assistindo a live, seus amigos, suas amigas. E foi bom. Boa noite a todos. Ainda boa tarde, né? Então, boa continuação. Vemos na próxima live. Amei estar com cada um de vocês. Desejo-vos um dia maravilhoso e que sejam pessoas melhores sempre. Beijinhos e até já. Doutora Tuane, a live vai ser na outra quinta-feira. Te Na outra prepara, tá bom? quinta. E você vai entrar junto também. Tá bom, tá bom. Combinado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.